Regulations are getting tighter, and we don't want to get fined, so what do? We need a solution that'll work within our facility's footprint, but can also improve our output or efficiency. If we don't find an alternative potable water source, it's really going to affect our production numbers. How do we approach creating a corporate sustainability plan? Okay, so where should we begin? When your challenges become complex and overwhelming, it can feel like you're falling. At Suez Water Technologies and Solutions, we're your trusted partner, and we're here to help. Every product, every process, every solution we offer is grounded in decades of experience. Our world moves fast, so we're building for the future today and giving you a competitive edge to meet whatever challenges come next. We believe that responsibility means going beyond the bottom line. That's why we're dedicated to helping you reach your goals with sustainable solutions. Because our success is defined by yours. We work closely with you to help protect your assets and improve your productivity. Everything we do is designed to drive results and provide peace of mind. The peace of mind that comes with years of successful outcomes, a broad portfolio, industry-leading water technology and process expertise, and a commitment to sustainability and innovation. It's the peace of mind that comes when you work with a trusted partner. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Em nome da UDOP, dos nossos apoios culturais, eu gostaria de agradecer a participação de todos os nossos debatedores, do nosso moderador, Luiz Paulo Santana, de todos aqui já interagindo no chat. Nós caminhamos para o último painel da Sala Industrial, dessa terceira edição do seminário. Hoje nós trataremos, nesse painel, nós trataremos sobre o assunto fermentando com alta performance em tempos de mix açucareiro. Nós contaremos com Luiz Paulo Santana, que será o moderador, que vai conduzir o debate, ele é diretor-geral da Cevasa, Ana Paula Maria da Silva, doutoranda em microbiologia agrícola, Exalc USP, Antônio Sampaio Batista, professor do Departamento de Agroindústria, Alimentação e Nutrição da Exalc USP, Matheus Ribeiro Barbosa Oliveira, doutorando em Microbiologia Agrícola, Exalc USP, Carlos Eduardo Kalmanovic, responsável por processos e inovação do Grupo Ativos, Marcos Lages, gerente corporativo industrial, Cana Emílio, da SJC, e o Thales Velho Barreto, que é presidente da Velho Barreto e Associados. Nós vamos iniciar com uma palestra, né, do Antônio Sampaio, e na sequência nós vamos fazer o debate. Eu passo a bola para você, com você, Luiz Paulo. Boa tarde a todos. Mais uma vez agradecendo aí a oportunidade, né, de estar participando aí junto, né, com a UDOP e nossos colegas também de trabalho aqui hoje. Sempre um grande prazer e alegria de estar podendo contribuir de alguma forma aí para o nosso setor. Como você disse, né, a gente inicia o bate-papo nosso com a palestra do Antônio, juntamente com os colegas aí, Ana e Matheus. Na sequência, entramos no debate e aí começamos aí a trabalhar junto e fazendo link com o público, com as perguntas e alguma coisa aqui entre nós, dos debatedores, né? Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade e vamos já entrar aí com a palavra com o Antônio. Boa tarde a todos, tá? Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer em nome da Exalc aí, e a Ana Paula, o Matheus, ao DOP, ao Salib, ao Mali, toda a comissão organizadora, pelo convite, a oportunidade da gente poder falar aqui no terceiro simpósio de inovação da UDOP. Para a gente é uma grande satisfação, uma honra muito grande poder estar junto aí
e bater esse papo com vocês aí. Também gostaria de parabenizar a todos aí pela agilidade de organizar o evento nesse período aí da pandemia, aí, com muitas coisas para resolver, de uma forma maestral, conseguiu juntar aí o pessoal da academia, o pessoal das instituições de pesquisa e o setor produtivo, tá? Então, isso aí, para a gente, é um motivo de muito orgulho poder participar de um evento desse, porque é um desafio para o país, isso aí, não é só para o setor superenergético, a gente colocar a academia e o setor produtivo junto, tá ok? Então, meus parabéns mais uma vez aí pela oportunidade que nos deu aí, e a gente vai tentar aí de uma forma o mais breve possível e tratar esse assunto aí, que é a fermentação com álcool alcoólico, tá ok? O próximo, por favor, o slide. Bem, pessoal, então a gente gostaria de falar que esse tema aí, fermentação com álcool alcoólico, ele não é uma novidade, né? Então é um tema recorrente, tá? A primeira vez que ele foi abordado aí, assim, a gente tem lembrança aí que foi no final dos anos 70, tá? E depois disso aí a gente tratou ele várias vezes, principalmente na indústria cervejeira, tá? E depois foi para a indústria e devido aos grandes benefícios que ele pode trazer aí para o setor superenergético, a gente tem estudado ele e tentado buscar soluções. Okay? Então, essa apresentação a gente vai dividir em 3 etapas, eu vou fazer um overview geral, uma visão geral, na sequência a Ana Paula e o Matheus irão apresentar alguns resultados aí de pesquisa que a gente tem feito aí no tema aí, fermentação com álcool alcoólico. Tá? Então, a fermentação com álcool alcoólico, ela não é assim, uma realidade dentro da indústria produtora de álcool a partir de cana, mas na indústria produtora de álcool a partir de milho, a gente já trabalha com fermentação a partir de álcool alcoólico. É claro que tem algumas diferenças de processo, eles não usam o processo mel-guanô que a gente usa normalmente para a produção de álcool a partir de cana, tá? Mas a gente tem que trabalhar aí para chegar nessa performance aí de ter uma fermentação com álcool alcoólico. Por que a gente entende isso como muito importante? O próximo slide, por favor. Então, ó, nos últimos anos aí, desde a época 92 aí, a humanidade ela tem sinalizado que a gente deve trabalhar no sentido de buscar uma economia de baixo carbono, tá? Reduzindo então os impactos ambientais, tá? E a gente trabalhar aí com produção não só de combustíveis, né, de produtos de uma forma geral, visando uma economia circular, tá? E nesse sentido, os biocombustíveis eles contribuem muito para a redução aí dos gases de efeito estufa e permite aí não só o Brasil, mas outros países aí atingir as metas internacionais aí traçadas aí em protocolos tipo a COP21 em 2015 em Paris, tá? Então, quando a gente faz aí um panorama, tira um retrato aí do setor sucroenergético hoje do Brasil para a produção de biocombustíveis, a gente tem o seguinte: na safra 2019-2020, que encerrou aí em março, né, a produção foi em torno de 35,6 bilhões de litros de etanol, isso segundo dados da UDOP, tá? E a expectativa do setor, aí, com base no levantamento do Ministério da Energia, em função do RenovaBio, é que a gente chegue em 2029 com uma produção de em torno de 47 bilhões de litros. Tá? Isso considerando aí um cenário mais conservador. Tá? É claro que para a gente atingir essa produção de uma forma eficiente, a gente precisa superar ou trabalhar alguns desafios, tá? Que a gente elencou aqui 4 desafios importantes, tá? Na nossa opinião. O primeiro é o aumento da produtividade agrícola, tá? Então, o Lando tem batido bastante nisso aí, da gente trabalhar com cana de 3 dígitos, tá? Eu acho que tanto o pessoal do IAC, o pessoal do CTC, Ridesa, tem trabalhado incansavelmente aí para desenvolver novos materiais, tá? Então, a gente tem material genético com potencial para aumentar aí a produtividade. A gente tem que fazer um bom uso de tecnologias tipo o MPB e outras associações que forem necessárias, tipo meiose, para a gente levar esses materiais mais produtivos para o campo. E, além disso, claro, a gente tem que aumentar aí, fazer um melhor uso aí de máquinas, equipamentos, a parte de digitalização, agricultura de precisão, melhorar aí a descarbonização na produção agrícola, né? Talvez substituir combustível fóssil por biogás, é uma vertente que está vindo aí, que a gente também enxerga como muito importante aí. E, além disso, aumentar a eficiência industrial. Como aumentar a eficiência industrial? Aumentar, melhorando aí o sistema de
preparo de mosto, extração do caldo, processo de fermentação e processo de destilação. Tá? Com isso, a gente gerar mais CBIOS, tá? E ter aí os benefícios para o setor sucroenergético da monetização do meio ambiente, dos benefícios ambientais do uso de biocombustíveis na matriz energética brasileira. Tá? E com isso, a gente também deve trabalhar para diminuir o consumo de energia dentro do setor sucroenergético, e além de diminuir o consumo de energia, a gente diminuir também os custos com gestão de resíduos. Tá? Então, todos esses aspectos aí, eles estão intimamente ligados, tá? Embora a gente dividiu aqui em 4 desafios, mas são desafios que andam juntos, tá? E um contribui aí para o sucesso do outro. Tá? Então, por isso que a gente elencou esses 4 desafios aí. E nesse sentido aí, o próximo slide, por favor. Se a gente for analisar em termos de consumo de energia e geração de resíduos, o que a gente tem hoje dentro do setor sucroenergético? A gente tem usinas que consomem de 350 a 550 quilos de vapor por tonelada de cana e que geram aí de 10 a 14 metros cúbicos de vinhaça por metro cúbico de etanol produzido. Tá? O próximo slide, por favor. E como que a gente pode reduzir aí esse consumo de energia e essa geração de resíduos dentro do setor sucroenergético? Então, uma proposta que a gente tem, que é o tema desse trabalho, é o quê? É a fermentação com álcool alcoólico. Por quê? Porque com a fermentação com álcool alcoólico, é possível a gente tanto diminuir o consumo de energia para fazer o processo de destilação, quanto diminuir a geração de resíduos. Tá? O próximo slide, por favor. Como que a gente pode interferir aí no consumo de energia? Tá? Eu acho que o meu mouse não vai pegar vocês aí, mas se a gente trabalhar com moço com 10% de álcool, o que a gente vai ter? A gente vai ter um ponto de ebulição, ou seja, transformar o vapor o álcool em vapor por mais ou menos uns 93, 94 graus GL, e se a gente aumentar esse teor alcoólico para 15, por exemplo, essa temperatura de volatilização ela vai diminuir, tá? Então, quando a gente analisa isso aí através dessa tabela, dessa figura que é ao lado aqui do professor Antônio Meirelles, tá? O que a gente observa? Então, ele fez uma simulação aqui, no qual ele trabalhou em 3 condições comuns nas usinas do Brasil, aí, tá? Fermentação com 6,5 graus GL, fermentação com vinho com 7,5 e fermentação com vinho com 8,5 graus GL. Então, o que ele demonstrou para a gente aqui? Quando a gente destila o vinho com 6,5 graus GL, ocorre um consumo de vapor em torno de 2,7 kg de vapor por tonelada por litro de etanol produzido. Quando a gente aumenta para 8,5, esse valor cai para em torno de 2,2 kg de vapor por litro de etanol produzido. Então, isso representa o quê? Uma economia de em torno de 20% do consumo de energia para a produção, para a destilação do etanol. Tá? E se for com álcool alcoólico? O próximo slide, por favor. A gente tem aqui estudos já, isso em escala semi-industrial, aqui foi um projeto aí que a Dedini conduziu na Bom Retiro, junto com o apoio da Fermentec aí, quando eles fizeram, então, a fermentação com álcool alcoólico, ou seja, com 16% de álcool na fermentação, o que eles observaram? Eles observaram que o consumo de vapor na destilação caiu de 2,5 e 2,6 quilos de vapor por litro de álcool para 1,46. Tá? Então, isso representou aí uma economia na faixa de 1,14 quilos de vapor por litro de álcool, ou seja, 43% de economia de energia. Ok? E se for em termos de geração de resíduo, qual que é o impacto disso aí? O próximo slide, por favor. Então, se a gente pegar fermentações normais nas usinas brasileiras, para a produção de álcool a partir de cana, a gente vai ter o quê? Que normalmente os vinhos, eles têm em torno de 8 a 10% de teor alcoólico, isso em grau GL, tá? E gera em torno de 10 a 14 metros cúbicos de vinhaça por metro cúbico de etanol produzido, tá? Se a gente for fazer uma projeção para a safra 2019-2020, a gente vai verificar o quê? A gente vai verificar que foram produzidos em torno de 427 milhões de metros cúbicos de vinhaça nessa safra, ok? Então, se a gente considerar que a maior parte das usinas estão na região de recarga do aquífero do Guarani, ou seja, estão aqui no estado de São Paulo, Triângulo Mineiro, sul do Mato Grosso do Sul e norte do Paraná,
a gente tem que ter uma preocupação muito grande, né, com a questão ambiental de contaminação aí do aquífero Guarani, porque está na região de recarga desse aquífero, e obedecer aí a instrução normativa 4.231 da CETESB, tá? A qual exige corretamente, né, que toda usina, antes de iniciar a safra, apresente um plano de aplicação de vinhaça, tá? E isso, claro, isso tem gerado custo para as usinas, tá? E como fazer, então, como que a fermentação com álcool alcoólico poderia contribuir para reduzir esses custos aí? O próximo slide, por favor. Olha, se a gente considerar aqui, a gente consegue passar da fermentação de 8 para 16 graus GL, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma redução do volume de vinhaça de 12 para 6 metros cúbicos por metro cúbico de etanol produzido, ou seja, isso representa uma redução de 50% do volume de vinhaça produzido, e se a gente fizer o cenário do Brasil, isso vai representar uma redução de 203,6 milhões de metros cúbicos de vinhaça por ano. Tá? Se a gente considerar que o custo de gestão da vinhaça é em torno de R$ 8,00 por metro cúbico, isso significa uma economia para o país na faixa de 1,71 bilhões de reais por ano, tá? Uma adoção dessa tecnologia, claro, em escala nacional. E se a gente considera o case de uma usina? O próximo slide, por favor. Se a gente considerar uma usina que processa 2 milhões de toneladas de cana para a produção de etanol por safra, ó, isso representaria uma economia de 8 milhões de reais por ano com a gestão da vinhaça. Tá? E efeitos indiretos? Quais seriam algumas das externalidades que a gente teria com a adoção dessa tecnologia? O próximo slide, por favor. Então, ó, se a gente considerasse aí uma unidade de concentração de vinhaça, como a redução do custo do volume de vinhaça cai em 50%, assim, uma análise simplista, né, a gente poderia estimar que a gente vai reduzir em 50% o custo para a instalação da unidade de processamento e concentração da vinhaça. Né? E se a gente pensar numa unidade produtora de biogás, como vai reduzir o volume, a gente também vai reduzir em praticamente 50% o custo da instalação dessa unidade, dos bioreatores para a produção de biogás. E se a gente fizer uma combinação, primeiro produzir o biogás e depois fazer a concentração da vinhaça biodigerido, possivelmente esse custo de redução de custo com a instalação da unidade concentradora de vinhaça vai ser maior ainda. Por quê? Porque quando faz a biodigestão, a gente torna aí esse substrato neutro, tá? E no pH neutro a gente não precisa usar aí um inox 316L, como é usado hoje nas concentradoras de vinhaça, ok? O próximo slide, por favor. Olha, isso já foi demonstrado, então, em outros trabalhos, tá? Esse trabalho do Ecoferment, da Dedini Fermentec aqui, eles demonstraram que quando aumentou o teor alcoólico de 8 para 16 graus GL, conseguiu reduzir aí de 12 litros de vinhaça para em torno de 5,5 litros de vinhaça por litro de álcool produzido. Então, em outras palavras, tipo assim, eu acho que um espaço muito grande para a gente crescer nesse sentido, em termos de economia e de ganho ambiental, tá? E há tecnologias que podem ser exploradas nesse sentido e que já foram testadas aí no passado. O próximo slide, por favor. Então, ó, quais que seriam os efeitos diretos disso aí? Então, o primeiro efeito é o seguinte, quando a gente faz uma fermentação com álcool alcoólico, trabalha aí com 16, 17% de grau de álcool no vinho, a gente vai ter que trabalhar aí com mosto com mais de 25% de açúcar redutores totais dissolvidos, tá? E isso vai ter, o próximo slide, por favor, ele vai ter impacto, então, como redução no consumo de água para o preparo do mosto. O próximo slide. Redução do volume de vinhaça produzido, o próximo. Redução do custo com mão de obra e energia por litro de álcool. Redução do consumo de energia. E o próximo slide. E também a gente vai ter um impacto sobre a contaminação, ou seja, vai diminuir a presença de micro-organismos contaminantes aí no processo. Por quê? Porque nem todo micro-organismo que contamina o processo, ou seja, bactérias, consegue tolerar teores alcoólicos de 14, 15, 16, 17%. Então, com isso, vai ter uma redução do uso de insumos para controle de contaminantes. Tá? O próximo slide, por gentileza. E, com isso, vai ter mais facilidade de limpeza e sanitização aí das dornas e equipamentos envolvidos na fermentação. O próximo slide. E se isso aí é tão bom, por que poucas usinas o fazem? Tá? Essa é a pergunta aí que a Ana Paula aí vai continuar aí a discussão aí e vai apresentar quais são os impactos da fermentação com álcool alcoólico sobre a célula da levedura.
Boa Muito tarde obrigado. a todos. Boa tarde a todos. Dando continuidade, o fator... próximo slide, por favor. Desculpa. O fator limitante para o sucesso da fermentação com álcool alcoólico é a levedura. A levedura é o micro-organismo responsável pela bioconversão dos açúcares presentes no meio em etanol, principalmente, que é o principal produto gerado durante a fermentação, além dos outros subprodutos também gerados. A solução para esse impasse é a utilização de linhagens de leveduras que sejam tolerantes aos mais diversos fatores estressantes presentes no meio, além do elevado grau alcoólico. Esses principais fatores estressantes que a gente pode destacar, próximo slide, seria principalmente o estresse osmótico, ocasionado inicialmente pelos esses altos teores de açúcares presentes no meio e, consequentemente, também pelas presenças de sais presentes no meio. Próximo slide, por favor. Além da variação das temperaturas na dorna de fermentação, que podem causar os mais diversos fatores na célula de levedura. Próximo. A variação do pH também em ambientes ácidos, a levedura desempenha um comportamento diferente do que é esperado como ótimo. Próximo slide. A nutrição do meio, os macros e micronutrientes influenciam na levedura no seu desenvolvimento de uma forma excelente. Próximo. Além dos próprios produtos formados no processo fermentativo. Além do etanol, também são formados outros subprodutos, por exemplo, ácidos alcoóis superiores, dentre outros que também influenciam a levedura nessa fermentação com alto teor alcoólico. Apesar desses fatores serem importantes, esses 4 mencionados, o principal que a gente pode destacar que causa um estresse mais agravante na célula de levedura, juntamente com a temperatura, por favor, pode passar? É o acúmulo de etanol, sendo que o etanol, ele é gerado pela levedura, a levedura produz o etanol, só que se chega a uma certa quantidade, esse etanol começa a ser tóxico para a própria levedura. Então, uma certa concentração de etanol no meio, ela consegue suportar, mas a partir de um certo limite, já começa a ser tóxico para ela, visto que o etanol é o principal desnaturante de membrana, e as consequências nas células de levedura, pode passar, por favor? São a perda da integridade da membrana, a inibição da bomba de prótons, diminuição do pH, diminuição da ATP, que é a fonte de energia da célula, inibição da via glicolítica, além também do acúmulo de radicais livres no citoplasma e, principalmente, também danos no próprio DNA da célula. Diversos estudos têm sido realizados nessa área para poder minimizar esses efeitos sobre a célula de levedura. Dentre eles, eu vou destacar aqui para vocês os principais, vou destacar para vocês tese, que foi realizada aqui no nosso laboratório. Próximo, por favor. Que é a tese que foi realizada em 2014, da Vitor, intitulado como Dissertações, Fermentações em mosto com altos teores de açúcar. Inicialmente, o xarope da cana-de-açúcar ele foi diluído para os seguintes bricks, 9, 12, 18, 9, 12, 15, 18, 20, 21, 22 e 29. Esse processo ele foi denominado como um processo adaptativo, onde, após a finalização da fermentação, o inóculo ele foi centrifugado e separado do vinho, e a levedura, o inóculo, ele foi direcionado para a próxima etapa fermentativa. Então, as concentrações de açúcar que a levedura fermentou, foi gradativo, de 9 até 20 e 23. Próximo, por favor. As análises microbiológicas realizadas foram viabilidade celular, para ver que se essas concentrações inicialmente de açúcar, posteriormente de etanol, iriam influenciar a viabilidade celular da levedura, como também para ver o efeito do etanol sobre a célula, foi realizadas imagens das leveduras e microscopia eletrônica de varredura. As análises químicas realizadas, tanto no mosto como no vinho, como na levedura, foi a determinação de açúcares redutores totais por DNS, a determinação do etanol no vinho delevedurado,
como também determinação do teor de levedura no vinho, para ver se ocorre ou não um aumento da biomassa celular, como também a estimativa do volume de vinhaça produzida, visto que numa maior concentração de açúcar no meio, consequentemente, a vinhaça gerada é menor. Em torno, numa fermentação convencional, 1 litro de etanol produzido gera em torno de 11 a 13 litros de vinhaça. Já na fermentação com alto teor alcoólico, a gente espera que 1 litro de etanol produzido gera em torno de 5 a 6 litros de vinhaça. Então, fermentação com alto teor alcoólico vem para diretamente diminuir o volume da vinhaça gerada, que tem todo um destino, precisa ainda ser muito melhorado. E também, como foi as análises químicas, também a gente pôde obter produtividade do etanol e rendimento. Próximo, por favor. Os resultados obtidos foram rendimento... Próximo, por favor. Próximo. Facilita para as pessoas isso. Os resultados obtidos foram rendimentos, teores alcoólicos e produtividade superiores aos relatados na literatura, em comparação às leveduras que não passaram pelo processo adaptativo. Então, fica claro que o processo adaptativo dessa levedura no meio, com altas concentrações de açúcar, é fundamental para ter um desempenho melhorado, um desempenho eficiente. E a técnica de microscopia eletrônica de varredura foi utilizada como verificação do efeito. Próximo, por favor. Como verificação do efeito do etanol sobre a parede celular da levedura. É interessante ressaltar nessas imagens que o efeito drástico do etanol na célula não foi observado, graças a esse processo adaptativo. Então, a levedura desenvolveu mecanismos que suportassem essas concentrações graduais, tanto de açúcar como de etanol, e que fez com que ela não sofresse tantos danos na parede celular. E como conclusão, próximo, por favor. Como conclusão do trabalho, que a levedura adaptada não sofre alterações morfológicas significativas na parede, o que possibilita reduzir a produção de vinhaça em até 72%. Agora eu vou passar a palavra para o Matheus. Boa tarde a todos. Pode passar o slide, por favor. Então, eu vou falar um pouco de outros trabalhos que foram realizados no nosso laboratório da Exalc. Então, esse trabalho foi do Fernando Tonoli, que estudou sobre a adaptação da levedura para a fermentação pós-teores alcoólicos. Então, nisso ele diluiu o xarope na água destilada para produzir o mousse. Você pode passar o slide, por favor? Mais uma vez. Então, aí nesse trabalho foi realizado. Eles aplicaram 4 tratamentos, sendo que o tratamento 1 e o tratamento 2, essas linhagens de leveduras, elas foram adaptadas ao aumento da concentração de açúcar e etanol no meio. Então, as leveduras começaram a realizar a fermentação com 6 brix e terminaram com 30 brix. Enquanto nos tratamentos T3 e T4, as linhagens de leveduras Saccharomyces cerevisiae, Y904 e a C22, elas não passaram por esse processo de adaptação. Então, elas já começaram a realizar a fermentação com um brix de 30. Então, durante esse trabalho, foram realizadas algumas análises microbiológicas de viabilidade celular, imagens de microscopia eletrônica de varredura, e algumas análises fisicoquímicas para determinar, então, o teor de açúcar, o teor alcoólico e a concentração de biomassa. Também foi realizada a estimativa de volume de vinhaça produzida, assim como também a produtividade e o rendimento fermentativo. Pode passar, por favor? Então, como resultado, foi possível observar que as duas linhagens, a Y904 e a C22, elas aumentaram a produção de etanol à medida que a concentração de açúcar no moço aumentou, chegando então a produzir 13% de teor alcoólico. Porém, uma grande característica importante nesse trabalho foi que foi possível observar a diferença entre as duas linhagens, a Y904 e a C22. Como pode ser observado nessa imagem de microscopia eletrônica de varredura, ao final do processo de adaptação, as leveduras C22 apresentaram células mais túrgidas do que a levedura Y904, mostrando então que tem diferença entre linhagens durante o processo de adaptação. Pode passar, por favor? Slide.
Então, no trabalho foi possível concluir que teve, então, a diferença entre linhagem e a concentração de açúcar, e isso pode influenciar nos parâmetros analisados de fermentação. Próximo slide. Também foi possível verificar, né, que no processo de adaptação ele favorece a morfologia das leveduras de acordo com a linhagem utilizada. Próximo slide. E que o uso de leveduras adaptadas para o processo de fermentação coautoalcoólica reduz a suscetibilidade das leveduras às alterações morfológicas ocasionadas pela pressão osmótica e a concentração de etanol no meio. No entanto, tem outras maneiras também que podem ser utilizadas para diminuir o efeito do etanol sobre a levedura. E uma dessas pode ser a adição de adjuntos nutricionais no meio fermentativo. Próximo slide. Então, essa estratégia de adicionar adjuntos nutricionais como complexos proteicos lipídicos e materiais particulados e ótimos protetores como potássio, zinco, no meio fermentativo, podem reduzir, então, Pode passar o slide, por favor. Reduzir o estresse osmótico sobre a célula, de modo, então, que aumenta a viabilidade e o crescimento celular. Então, visto que essas duas estratégias elas podem diminuir o efeito do etanol sobre a levedura, desenvolvi no mestrado um trabalho que buscou juntar essas duas estratégias para diminuir o efeito do etanol sobre a levedura. Próximo. Então, o trabalho teve como objetivo verificar o efeito da sílica ativada na adaptação de Saccharomyces cerevisiae em fermentações com altos teores alcoólicos. Então, nesse trabalho foi realizada a adaptação da linhagem etanol red. Passa outro slide, por favor. Então, essa linhagem ela foi adaptada partindo da concentração de açúcar de 182 gramas por litro a 261 gramas por litro. Então, foram realizados 5 reciclos celulares, e durante cada reciclo celular foram aplicados 3 tratamentos, sendo o tratamento 1, o controle, onde não houve adição da sílica ativada, e o tratamento 2 e 3, onde foram adicionados, então, a sílica ativada nas concentrações de 100 e 300 miligramas por litro. Então, o que foi possível observar nesse trabalho? As leveduras que foram submetidas à sílica ativada, elas apresentaram, então, aumento da produção de biomassa e viabilidade celular, assim como também um aumento do rendimento fermentativo, ou seja, durante os 5 ciclos fermentativos, o rendimento fermentativo das leveduras que foram submetidas à sílica ativada apresentaram aumento de 2 a 10% desse rendimento. Próximo slide. Outro parâmetro também analisado foi o de produtividade de fermentação. Então, foi observado também que durante os 5 ciclos fermentativos, as leveduras submetidas à sílica ativada aumentaram a produtividade de fermentação. Com isso, então, foi possível concluir que a sílica ela pode, então, ser utilizada como um agente protetor na adaptação de Saccharomyces cerevisiae em fermentações com altos teores alcoólicos, e esse efeito protetor depende da concentração de sílica que é aplicada no meio fermentativo. Então, eu passo a palavra para a Ana. Próximo slide, por favor. Bem, pelos motivos expostos nessa apresentação, a fermentação com álcool alcoólico vai de encontro à estabilidade da produção do bioetanol, verificada pelos impactos positivos nos mais diversos aspectos. Dentre eles, podemos destacar 6, que são os principais. Próximo slide. Menor impacto ambiental, redução da carga poluente resultante na destilação, consequentemente, redução no volume de vinhaça gerado, em torno dessa redução de 50% a 60%. Próximo slide, por favor. Menores gastos de energia no processo destilatório. Próximo slide. Diminuição na contaminação bacteriana na fermentação alcoólica, podendo assim melhorar o rendimento fermentativo de uma forma geral. Então, esses são os aspectos que eu trago para vocês como os principais motivos da fermentação com álcool alcoólico. Agradeço a todos pela atenção, pela presença e uma boa tarde. Próximo slide, por favor. E é isso. Muito obrigada. Material, né? Eu creio depois que vai ser
compartilhado isso com a UDOP para enviar aí aos interessados. E eu gostaria de dar sequência, né, para a gente dinamizar agora um pouco o debate, né, sobre o tema agora apresentado, sobre o tema geral do nosso bate-papo hoje, e também fazendo aí já a menção às perguntas que o público nosso está já lançando aqui para o debate, né. Safra 2020, né, além de todos os desafios que nós estamos enfrentando, né, um ano diferente para todo mundo, no mundo, né, face aí a pandemia, não foi diferente para a inversão de mix, né. Todo mundo tinha uma visão, até a primeira quinzena de março deste ano, que seria uma safra bastante etanoleira, né, de etanol. E na verdade, virando para abril, né, a busca aí é realmente um mix para açúcar. E isso fez com que, nos últimos minutos aí, entre safra para safra, né, as pessoas pudessem trabalhar aí o seu industrial para trazer mais oportunidade para açúcar, para quem é açúcar e etanol, né? Então, com isso, alguns investimentos, no nosso caso, inclusive, para etanol, acabou não sendo aproveitado na integridade dele. Mas, por outro lado, não pode deixar, e não ficou esquecido, creio para todo mundo, que trabalhar a fermentação, principalmente no momento que ele é mix açucareiro, é de extrema importância para você manter o alto rendimento industrial, né, visto pela eficiência global industrial ou mesmo pelo RTC, né, que também é outra forma de se observar aí o rendimento industrial. Sabemos que quanto maior o mix açúcar, mais penalidade se leva para a fermentação, né, e mais prejuízo para esse setor no sentido de ter uma levedura que suporte, né, que trabalhe sem floculação, com alto rendimento e assim por diante. E esse é o nosso desafio hoje, né? O desafio lançado aqui é falar um pouco disso, como obter essa fermentação com alto rendimento fermentativo, né, em momento de mix açucareiro, para quem está nessa condição. Então, a apresentação do Antônio, né, Ana e do Matheus vem nesse sentido, né, de mostrar como que você pode melhorar a fermentação, como que busca rendimento e trabalhar essa questão primordial que é o alto grau alcoólico. Várias pessoas já estão comentando ali, né, dentro do nosso sistema aqui, nesta linha. E como disse bem o Antônio lá no começo, de que esse trabalho de elevar teor alcoólico não é recente, né, já vem de longas datas, né, várias iniciativas nesse sentido. E o tempo foi passando e as fermentações, de modo geral, né, tem aí, em média, de 10 até 11 graus GL, né, na fermentação, e de lá para cá uma iniciativa, né, de levedura selecionada ou levedura personalizada, né, com o objetivo de maximizar rendimento, mas também com o objetivo de elevação desse grau alcoólico na fermentação, que com isso vem uma série de benefícios. Então, agradeço aí a apresentação e gostaria, né, de já alimentar o nosso debate aqui com algumas questões. Primeiro, ela pode estar voltada aí, né, sempre a pergunta aqui está para todos os debatedores, mas a primeira pergunta aqui, ela está bem voltada aí ao trabalho apresentado agora, que seria o seguinte, Antônio e equipe, né, assim, quando você fala em grau GL elevado, nós estamos falando de patamares, com certeza, superiores a 11, que provavelmente já é o sagrado hoje, né, consagrado no setor nosso. Nessa elevação, eu vi no material aí, mas na conclusão de vocês, o que realmente vocês consideram um alto grau alcoólico, né, para a fermentação, de maneira que você consiga sustentar isso no processo, né, em escala industrial, não só em nível laboratorial? Excelente pergunta, Luiz Paulo. E nesse sentido, então, o foco principal é a gente chegar nos 15%, 17% de teor alcoólico. Tá? A gente sabe que isso ainda é um desafio aí para as indústrias, dadas as condições de fermentação que a gente trabalha, tá? Mas pensando em produção de etanol a partir de milho, a gente já consegue chegar nesses valores, tá? Então, assim, hoje, em escala laboratorial, o que a gente tem estudado é quais são esses fatores que impedem a levedura, por exemplo, de chegar nesse teor alcoólico aí na fermentação. A gente tem visto que a linhagem é um fator muito importante, como foi ressaltado na apresentação, tá? Então, isso envolve a seleção, o uso de linhagens tolerantes, tá?
E além da linhagem, um outro fator bastante importante é essa etapa de adaptação. A levedura parece um atleta, né? Então, quando a gente condiciona ele, o atleta consegue ter mais desempenho. E a levedura, o que a gente tem visto é isso aí. Se você tiver uma levedura bem adaptada ao processo, ou seja, quando vai fazer o preparo do fermento, você trabalhar nessa adaptação, você consegue chegar no processo fermentativo com ela tolerando teores alcoólicos mais altos, tá ok? Uma outra coisa, claro, se a gente pensar em processo industrial, que é muito importante no país, por exemplo, atualmente na questão de mix mais açucareiro, a gente adotar sistemas de tratamento de melaço, né, para preparar o mosto, né? Porque muito do estresse que tem hoje a levedura no processo fermentativo quando entra muito melaço, porque os processos de tratamento desses melaços, muitas vezes eles são pouco eficientes, tá? Então, eu acho que isso são coisas que a gente teria que fazer para ter aí uma fermentação com 15%, 17%. Outra coisa também bastante importante seria usar a engenharia genética, né? Até teve uma pergunta que nos fizeram aqui, acho que é o José Raimundo, né? E para quê? Para a gente ter leveduras melhoradas que tolerem altos teores alcoólicos também, tá? E, claro, se a gente usar uma levedura geneticamente modificada, possivelmente a gente tem que trabalhar com mosto estéreo, tá? Ou um mosto com uma carga microbiana muito baixa, então a gente tem que também melhorar aí esses processos de tratamento desse material aí, do mosto, do preparo do mosto, para a gente ter fermentações que tolerem esse teor alcoólico mais alto. Ok, na sequência aí, eu até gostaria de contribuir com a pergunta de novo aqui, para que você traga também essa informação para a gente. Mas essa aqui, ela também, como eu disse, né, se tiver alguém querendo complementar da nossa debatedora, acho que é o momento certo, antes de eu passar para a próxima, para complementar essa questão da elevação do grau GL. Então, tem aí o Thales, tem o Carlos, o Marcos. Vocês querem também fazer um comentário sobre a questão do grau GL? Pois não. Sim, Luiz Paulo, quero fazer uma contribuição ao Marcos Lage, SJC. Boa tarde a todos, boa tarde a todos que estão ao vivo aí. Acho que um ponto fundamental, como o Antônio complementou aí, quando a gente eleva o grau, e é isso a gente tem aprendido aqui com a fermentação do milho, é o controle microbiológico que se torna ainda mais importante. Então, é uma prática nas usinas se preocupar, né, com a asepsia, mas aí com esse cenário aí açucareiro, torna ainda mais importante as boas práticas. Então, compartilho um pouco aqui de um cenário nosso aqui na SJC, que é o detalhe na operação, né? Às vezes a gente se preocupa, faz asepsia, mas como é que está acontecendo essa asepsia? Por exemplo, aqui a gente vivenciamos um cenário onde a gente viu que era feito asepsia com o tempo adequado, o tempo de ciclo do bico para asepsia, que era em torno de 12 minutos, só que quando a gente foi detalhadamente, a gente percebeu que na pressão adequada, na vazão adequada do bico, mesmo com 20 minutos, a gente só utilizava em torno de 2 a 3 minutos. Então, ou seja, a gente às vezes acompanha operacionalmente aquele tempo de asepsia, né? Está sendo feito, a bomba está ligada, mas quando a gente vai nesse nível de detalhe, a gente percebe que há oportunidades para que se consiga uma asepsia ainda melhor. E aí, quando a gente consegue ter uma asepsia melhor, obviamente sobra açúcar para a levedura e, consequentemente, a gente consegue ter um GL maior dentro da fermentação. Então, era essa contribuição que eu queria fazer sobre a asepsia. Ok, o Thales, acho que ia falar alguma coisa, Thales. Sim. Para mim, Luiz Paulo, primeiro, boa tarde a todos, aos palestrantes, aos companheiros debatedores e ao pessoal que nos assiste, né? Eu fico, na verdade, frustrado e muito triste ver que a gente continua debatendo sobre a utilização de teor alcoólico, a obtenção de teor alcoólico 15, 16, e, na prática, isso não existe. Eu até fico curioso, porque, talvez por desinformação, eu não sei quantas usinas no Brasil, trabalhando sem ser milho, né, trabalham com 15 e 16. Até fico curioso, se tiver alguém participando aí e que saiba de algumas usinas, eu gostaria sinceramente de saber quantas são. Porque, veja, a Fermentec já desenvolve, inclusive uma época com Dedini, ou ainda com Dedini,
há muito tempo trabalho sobre isso e a gente não tem isso ainda disseminado, né? E quando eu penso em poder operar com 15, 16, eu sempre defendo que isso seja feito através de leveduras nativas, né? Hoje chamadas de personalizadas, mas que sempre foram as verdadeiras selecionadas. Uma nativa que tem grandes características. Então, me parece, eu tenho muita simpatia pelo projeto da Cigenia, né? Então, você pegar uma linhagem que tem, naturalmente, suporta um alto teor alcoólico e você transferir esse gene para uma nativa, até pela facilidade da nativa predominar durante toda ou a maior parte da safra, né? E quanto à palestra em si, eu fico pensando na viabilidade disso em escala industrial, né? E lembro também que uma outra possibilidade que já foi, inclusive, estudada, mas eu acho que não passou de um piloto, se é que chegou no piloto, né? É trabalhar com teores muito altos e ir retirando esse etanol à medida que a fermentação se processa, né? Existem trabalhos de flasheamento ou isso a vácuo, né, para tirar. Eu simpatizo com essa ideia, mas me dá uma tristeza imensa. Veja, por exemplo, essa coisa do biogás, que eu sou um defensor grande disso daí. Isso aí foi feito há 40 anos, mais de 30 anos atrás, aqui no Nordeste, em Pernambuco, tinha uma frota de usina que usava biogás. 30 anos depois, o Brasil não conseguiu resolver essa questão tecnológica. Antigamente tinha muito enxofre, hoje a tecnologia, você não vai ter mais resíduo nenhum, e a gente não faz essa biodigestão, tem, sei lá, 10, 15 projetos no Brasil, faz 30 anos, gente. Então, essas coisas me deixam triste. A constatação de que hoje a gente ainda está discutindo conseguir 15, 16, quando o milho está aí há um bocado de tempo, né? Enfim, por hora é essa observação. Agora, sim, complementando, né? Para mim, fazer etanol e fazer açúcar se resume a retirar água. Então, qualquer processo, em qualquer ponto do processo produtivo que se tire água, é uma grande vantagem, porque só se tira água consumindo vapor. E hoje, essas usinas tendem a ser super produtoras de energia. E aí a gente pode voltar daqui a pouco a falar sobre isso. Por hora, isso aí, Luiz Paulo. Ok, obrigado aí pela grande contribuição. Kamarovitch, quer fazer algum comentário? Luiz Paulo, também queria cumprimentar todo mundo, agradecer o convite, parabenizar o DOP, o Maurício, ali, pela iniciativa. O meu comentário é que essa questão do teor alcoólico é extremamente importante, é muito relevante, e ela caminha junto com o balanço de energia. Então, a gente sempre tem que olhar tanto o balanço de energia, no caso da Ativus, a exportação de energia, a bioeletricidade é um produto quase tão importante quanto o etanol. Então, qualquer coisa que tenha impacto na exportação, a gente precisa considerar assim, com bastante cuidado, com bastante atenção. E também fazer o link com a cana, o ATR da cana. Então, é muito mais favorável a gente trabalhar no teor alcoólico mais alto, num período de ATR mais alto também, né? Então, isso tem que ser compatibilizado e tem que ser considerado dentro dessa discussão de balanço energético, tanto da indústria quanto o balanço energético do todo, incluindo a cana, o ATR da cana. Então, era só esse comentário. E aí, a gente percebe que em determinados momentos pode ser até mais interessante trabalhar um GL um pouco mais alto, um pouco mais baixo, mas essa adequação tem que ser feita. Perfeito. Eu queria assim, colocar na discussão agora a questão temperatura, né? Você está trabalhando a questão elevação de grau, GL na Dorna, isso vai ter mais calor, né, para ser, né, removido depois.
E muito se falou também nesses trabalhos de temperaturas, né, de reduzir a temperatura para 29, para 30 graus, e a gente continua trabalhando nas fermentações de modo geral, de 10 a 11 GL, de 33, 34 graus Celsius. O que evoluiu de lá para cá? O que está sendo feito ou o que pode ser feito para essas leveduras personalizadas, selecionadas, visando um grau alcoólico mais elevado? O que está se pensando para ter uma levedura também que suporte mais temperatura? Está aberto para os debatedores aí, pode ser a sequência que você achar melhor aí. Marcos Lages, Luiz Paulo, exatamente, eu acho fundamental exatamente o desenvolvimento pela levedura, né, porque quando a gente fala temperatura, nós estamos aqui no muito quente e seco, e quando a gente fala de diminuir temperatura, a gente vê necessário o uso de chiller, mas quando a gente faz o balanço térmico do chiller, Luiz Paulo, acho que você pode seguir. Está perdendo conexão. Thales, você quer fazer um complemento sobre a temperatura? Veja, na verdade é o seguinte, penso eu que isso inviabilizou o fato de ter que trabalhar com 27 graus. Agora, se a gente pode fazer uma transferência de gen para suportar um alto teor alcoólico, creio que o caminho é também fazer uma transferência de gen para que você possa suportar uma temperatura maior. E em termos práticos, se não chega em 16, uma boa coisa para quem quer trabalhar com teores alcoólicos mais altos é separar os sistemas de resfriamento, Luiz Paulo. Deixar a fermentação e destilação em separado. Porque quando você faz um circuito só, você já chega a 2,5, 3 graus a mais na água, já para o setor de destilação, né? Então, isso vai fazer um retorno e você vai ter uma temperatura mais alta. Essa separação, eu tenho um exemplo muito bom no Mato Grosso do Sul, que permitiu não só trabalhar com teor alcoólico mais alto, como um aumento de eficiência. Ok. Carlos, você tem um complemento aí? Você está sem o som, Carlos. Está sem áudio. Bom, eu queria retomar essa questão da energia. Então, para a gente, sempre que a gente fala de temperatura, um pouco na linha do que o Marcos Lages estava falando, a gente fala de chiller e tudo mais, é consumo de energia. Então, o balanço de energia tem que fechar a conta também. Então, para mim, o grande empecilho, a dificuldade de a gente avançar mais ainda nessa questão e garantir uma temperatura mais baixa e tal, é o balanço de energia, justamente. Eu creio que a busca é nessa linha da energia, e acho que minha pergunta também vai provocando um pouco nesse sentido, e por isso queria ouvir também o Antônio, que, na verdade, se tem hoje leveduras já que mostram que é possível trabalhar um grau alcoólico maior, só que tem a questão temperatura, e normalmente ela está limitada à temperatura e não à toxicidade que dá o etanol, né, por ser 15 ou 16 GL. Até que suporte isso. Nós testamos aqui, tem levedura que suporta, né, chegar a 14, 15, 16 GL, só que não suporta trabalhar em altas temperaturas. O que é alta temperatura? Sair da casa dos 34 graus, 35 graus, né? Então, eu acho que o que vem pela frente aí é você ter essa possibilidade, né, de pegar de uma família de leveduras que suporte temperatura com uma família de levedura que suporte grau alcoólico. E isso talvez seja, né, o que vem pela frente aí. Antônio, você queria comentar alguma coisa nesse sentido? Sim. Então, na verdade, assim, embora a gente coloque aí, de uma forma didática, aí, as informações separadas, as soluções, elas são conjuntas, né? Na questão do açúcar contribuir com a temperatura, eu acho que um dos pontos que pode ser mexido, dependendo aí, claro,
de cada indústria aí, é a questão da velocidade de alimentação, né? Se você reduzir a velocidade de alimentação, você vai ter um desprendimento menor de energia e você vai ter menos impacto aí desse teor de açúcar sobre a temperatura de fermentação. Esse é um ponto. A questão do chiller com brometo de lítio, né, que foi a tecnologia que a Dedin desenvolveu aí, eu acho que é uma tecnologia boa. Até visitei essa planta piloto quando estava instalada na Bom Retiro, tá? Funcionava muito bem. Agora, cara, o custo da tecnologia tem que entrar na conta, né? E aproveitando aí a opinião do Thales, eu concordo com ele também. Acho que se a gente usar aí as ferramentas da biologia molecular aí, eu acho que a gente pode colocar algum gene na levedura que faça ela tolerar teores alcoólicos mais altos em temperaturas maiores, tá? E isso também nos remete ao quê? Que a gente vai ter que melhorar o preparo do mosto, né? Ou seja, a gente tem que reduzir essa carga microbiana que chega na borda de fermentação. Eu acho que a gente vai ter que começar a trabalhar assim para aproveitar melhor essas tecnologias, tá? O Thales também comentou aí da pervaporação, né? Que a gente pode separar o teor alcoólico à medida que vai fazendo a fermentação. São tecnologias, a levedura modificada geneticamente, que a gente precisaria ter um mosto estéril muito próximo disso, tá? Que é o que a gente já precisa para o etanol 2G, ou seja, a gente tem uma demanda adiante aí, se a gente for avançar para o etanol 2G, que é o quê? Que é a esterilização do mosto, tá? Ou redução dessa carga microbiana. Então, eu acho que essas tecnologias vão permitir a gente ter micro-organismos geneticamente melhorados ou selecionados na natureza de forma mais eficiente quando a gente decidir resolver assim, a fermentação como um todo, tá? Ou seja, além da questão de, eu quero aumentar o teor de açúcar no mosto para aumentar o teor alcoólico, eu vou ter que trabalhar lá na velocidade de alimentação, então eu faço 6 horas, hoje 7 horas, será que se eu fizer uma fermentação com 14 horas e alimentar durante 12, ela pode resolver esse problema só com a questão do tempo de alimentação? Se a gente conseguir aproveitar a temperatura do caldo que sai lá no decantador lá com 103, 105, ou em alguns processos 94, 95, colocar um delta aí para reduzir essa carga microbiana, será que isso permite eu trabalhar sempre com a mesma linhagem de levedura aí que eu inoculei no início da safra? Entendeu? Será que se eu selecionar essa levedura e a levedura ela se mostrar tolerante ao teor alcoólico ou à temperatura, eu posso adaptar ela e torná-la mais eficiente em fermentações com temperaturas mais altas? Eu acho que algumas tecnologias desse tipo a gente precisa trabalhar, tá? Inclusive, assim, né, estendendo um pouquinho aí, eu acho que esses eventos dessa natureza é justamente para a gente não deixar essas tecnologias, tipo, o biogás está há 30 anos, a produção do álcool, a fermentação do alcoólico está há mais de 20 anos, a gente deixar essas coisas morrerem, né? Porque, na verdade, assim, a gente vê a necessidade, a gente vê a possibilidade de contribuir com isso, mas, às vezes, o setor produtivo, por uma conjuntura de fatores, acaba dispersando esses pontos aí, né? Mas é isso que eu gostaria de dizer. Obrigado. Não, perfeito, Antônio. Eu acho também que a gente está em novos tempos, né? Eu acho que, passado esse tempo todo aí, a gente está buscando realmente uma indústria diferente hoje, né? Mais eficiente, que é o que sobrou para a gente, né? Hoje você tem um custo fixo muito alto, né? Está com um resultado bastante estreito. Então, a busca hoje pelas tecnologias, né? E realmente uma indústria 4.0 está muito mais forte hoje, né? Eu acho que os recursos também, né, das pesquisas, instrumento, equipamento, hoje a gente pode contar com bastante opções aí no mercado, né, desde o especialista aos equipamentos. Então, acho que nós vivemos novos tempos, realmente, né, acho que é muito bacana em ver que nos anos 80, até antes disso, teve as iniciativas, que isso também já são o ponto de partida para o hoje, né. Então, falar hoje em biogás, olha-se para o passado o que aconteceu para que tenha evolução também nos novos projetos, né. E assim vai. Acho que falar também hoje em grau alcoólico mais elevado, está tendo esse ponto de partida, né? Já temos o domínio e o conhecimento do que acontece. Daqui para frente, acho que novos tempos aí estão surgindo, né? Eu queria provocar ainda, porque assim, falando em teor alcoólico, né, tem essa questão da temperatura, da cepa, etc e tal, mas tem um outro lado dessa situação aí, que é a destilaria, né? Então, quando você tem a elevação do teor alcoólico, né, você vai tendo uma provocação de capacidade, produtividade em destilação, porque também na linha do tempo, os aparelhos mais antigos foram projetados para teor alcoólico de 6 a 8 GL, né? Aí depois teve um grande avanço em produtividade quando se atingiu 10 até 11, né? Você imagina agora pensando em 12, 13, 14, 15,
Isso vai dar um trabalho bacana, né? Você vai ter taxa de refluxo, né, bem reduzida, assim por diante. Então, baseado nisso, né, o que eu perguntaria, provocaria o nosso debatedores aqui? O que nós encontramos na prática, né, observando essas oportunidades de ganhos de GL em relação à destilaria, à destilação? O que de fato aconteceu no campo energético, com relação à vinhaça, perdas, ganhos, produtividade de aparelho? O que a gente pode comentar e contribuir sobre a destilação em função do aumento do grau alcoólico no vinho? Vamos lá, Thales. Pode. Posso falar? Bom, veja, Luiz Paulo, do ponto de vista de destilação, só tem vantagens, né? Inclusive, uma questão recorrente, o pessoal acha que se esse teu alcoólico subir muito, vai precisar botar mais bandejas, a coluna A não esgota, ao contrário. Fica muito mais fácil de você esgotar quando tem um teor alcoólico bem alto. Inclusive, poderia diminuir o número de bandejas, mas que eu nem recomendo, porque como usina é uma coisa muito dinâmica, você, de repente, pode não ter os 16, não lhe interessar, e você ter um teor alcoólico mais baixo. Então, em termos de bandejas e tal, não tem problema. E quanto ao refluxo, como você disse, realmente o refluxo vai diminuir, porque eu tenho menos água para tirar, né? E sobre o que o Carlos Eduardo falou, também com muita propriedade, o preço de baixar essa temperatura. Eu estou aproveitando aqui uma carona para fazer esse comentário, né? Se vai a 27, quanto custa para baixar a 27? Eu penso que isso inviabilizou alguns projetos, né? Agora, uma coisa, me perdoa, tá, Luiz Paulo, mas eu falo demais, que não foi levado em consideração a economia de insumos quando você aumenta o teu alcoólico, por exemplo, em produtos químicos, tá? Por exemplo, a gente joga um antibiótico 3 ppm em relação à dorna inteira. A dorna pode ter 10 mil litros de etanol e pode ter 20, e você vai gastar a mesma coisa. Eu estou falando isso em termos gerais, mas quando é uma diferença pequena, ninguém pensa nisso, e você vai estar economizando 20%, 30%. Nesse caso aí é exagerado, né? Agora, o professor Antônio já falou um bocado da minha fala de destilação, porque os números que eu ia dizer são exatamente os que ele disse, né? Pensando em 16, a gente vai ter 50% a menos de vinhaça, né? E vai fazer uma economia por ali de 1,1. Só que esse 1,1, a gente tem um trabalho sobre isso. Veja, se o balanço térmico permite, todo o consumo, todo o vapor que eu economizar no processo, eu vou jogar na geração de energia. Em vez de contrapressão, eu vou jogar para condensação. Tranquilo? Então, só para dar uma ideia, 20 toneladas hora de economia pode gerar, numa safra, mais de 8.000 megawatts. Tá? Então, isso, 40 seriam 16 mil. É um valor significativo, desde que o balanço térmico permita que a gente tire de contrapressão para jogar em condensação. Positivo. Isso é o que você está falando agora, realmente é uma conta absurda. Então, você pegar uma fermentação tradicional entre 8 e 10 GL, você vai ter aí 12 litros de vinhaça, praticamente, um pouco mais até. Se você trazer isso para 15, 16, isso vai cair para perto de 6 litros, né? Então, você imagina, você vai reduzir 50% realmente, né, esse volume de vinhaça. Nada contra os projetos de concentração de vinhaça, são coisas distintas. Mas o primeiro passo, né, para fazer, até com menor custo, era trabalhar primeiro na elevação do grau alcoólico, resolver a questão da temperatura da fermentação, e já teria metade da vinhaça só para aplicar isso na lavoura. E agora, a partir de um grau GL de 10 e colocar um concentrador de vinhaça para reduzir pela metade, realmente vai no contrassenso, né? E mostra muito claro isso, o ganho energético que tem, na energia elétrica, que vai baixar o consumo. Você tem razão, está aqui, a gente tem uma experiência com isso aqui, quando você eleva o quanto realmente reduz nos insumos, e assim vai. Então, assim, o primeiro passo realmente para a otimização da indústria, até pensando depois numa concentradora de vinhaça, o primeiro passo é elevar o teor alcoólico. É fundamental pensar dessa maneira, mas algumas coisas têm que ser resolvidas até lá, e uma delas é a questão da temperatura.
Quando se fala em elevação do teor alcoólico, agradeço aí a sua fala sobre a destilaria, né? Pegou aí o gancho, inclusive, do Antônio. Eu vejo também no processo aí de selecionar a levedura e trazer isso como um controle para dentro, né? Selecionar ou até mesmo personalizar. E eu fico pensando, como que isso é em grandes grupos que tem mais de uma unidade, em regiões diferentes, estados diferentes? É possível conseguir personalizar uma levedura para elevação do grau alcoólico, pensando numa única cepa para quem tem mais de uma unidade no seu grupo? Eu deixo para responder, mas já tem gente na mesa aí que tem mais de uma unidade, então eu tenho preferência na resposta. Vou aproveitar, então, vou tentar responder essa sua provocação, Luiz Paulo. Vou fazer um comentário anterior, né, que, de fato, a gente tem que fazer uma conta da otimização energética e da otimização do resultado final, né, da receita que a gente tem no total, né? Então, eu acho que a discussão é muito interessante, muito bacana. O professor Antônio falou de uma visão integrada, né? Não adianta a gente olhar uma parte, por etapas, né? A gente tem que ver o conjunto. O Thales também, no comentário dele, com essa visão, integrando o todo, inclusive agrícola, né? Tanto do lado da cana, o ATR da cana, que tem um impacto no balanço de energia, quanto no lado da vinhaça, né? Da aplicação da vinhaça, que também tem muito ganho nessas duas pontas. E a gente, quando fez o desenvolvimento da levedura, que na verdade nós estamos fazendo, é um desenvolvimento contínuo, pensando o biocatalisador nesse sentido. Como é que a gente consegue, integrando todas essas etapas e todo o processo, inclusive nas duas pontas da agrícola, como é que a gente consegue otimizar o resultado final, né? A receita como um todo, sabendo que, no nosso caso, especificamente, a eletricidade é importante, é muito importante em termos de receita, e também, de outro lado, 6 das unidades são 100% etanol. Então, por exemplo, a multiplicação do fermento é extremamente relevante. A velocidade com que a gente consegue fazer essa multiplicação sem mel, né, tem um impacto grande, inclusive no fluxo de caixa. Vamos falar principalmente no fluxo de caixa. Então, a gente começou a fazer esse desenvolvimento com foco em biocatalisador, independentemente da tecnologia. Então, pensando em levedura selecionada, personalizada, geneticamente modificada, e colocamos uma definição da levedura que a gente gostaria, rendimento fermentativo, obviamente, persistência, dominância, resistência à floculação nas regiões da Ativus, resistência à floculação, acho que de modo geral, mas nas nossas regiões e no nível de desenvolvimento do nosso canavial é relevante, é extremamente crítico em algumas unidades. A multiplicação do fermento, velocidade da multiplicação do fermento e a questão das altas temperaturas. Então, esse caderno de encargos que a gente tinha definido, começaram a fazer o desenvolvimento por unidade. Surgiram algumas cepas que apresentavam um comportamento diferenciado, muito acima das demais. Na verdade, nós isolamos 3 cepas. E, num determinado momento, a gente percebeu que o processo estava muito lento e a gente resolveu fazer do limão a limonada, né? Será que uma dessas cepas atende todo mundo? Foi uma aposta e a gente conseguiu fazer um desenvolvimento de uma levedura personalizada para o grupo, né? Que era, no início, a gente pensava que era impossível, que tinha que ser por unidade. Então, ela é um pouco selecionada, um pouco personalizada, perselecionada, que a gente fala, né? É uma cepa direcionada. A gente fez esse desenvolvimento direcionado para o Ativus. No início da safra, a gente estava totalmente preparado para uma safra alcooleira,
o tema do painel, de repente virou, o negócio da pandemia e tal, virou para uma safra, mas a gente já tinha definido que ia usar essa cepa numa unidade que produz açúcar. E aí mantivemos a aposta e, surpreendentemente, os resultados foram interessantes também, né? Então, hoje a gente conseguiu chegar nesse ponto que você provocou, de ter uma levedura personalizada para o grupo, inclusive atendendo as unidades que produzem açúcar também, que não era a gente não tinha imaginado isso no início, mas acabou que, ou pela adaptação da levedura, ou por alguma razão, ela se confirmou, inclusive nessa aplicação. Positivo. E você poderia, assim, relacionar alguns resultados que vocês tiveram com isso, comparado com safras anteriores, padronizando isso para as unidades? Olha, primeiro a gente ganhou escala, porque essa rapidez, a gente ganhou velocidade no processo, tendo uma levedura que atendesse todas as unidades, na verdade, atende 7 unidades, das 8 atende 7, nós ganhamos velocidade e custo também, né, porque é a mesma levedura que a gente consegue fazer o desdobramento, multiplicação para todas as unidades. Em termos de multiplicação, nós ganhamos entre 1 e 2 dias, isso tem um impacto nas 7 unidades, é significativo. Em termos de rendimento fermentativo, teve uma evolução, em torno de 0,4%, 0,5% no rendimento fermentativo, aí tem bastante discussão, mas o fato é que, sim, o nível de glicerol caiu significativamente. Teve uma redução do consumo de insumos, também que a gente nem imaginava no início, e depois confirmou que realmente teve essa redução. E o que foi mais impactante de tudo é em termos operacionais. Nós tivemos já nessa safra vários eventos evitados por conta dessa levedura personalizada Activus, vamos chamar, né? Eventos de floculação generalizada. Algumas unidades que já estariam com a fermentação nessa etapa da safra, já estariam com a fermentação floculada, estão mantendo uma reologia adequada, enfim, a gente não observou nessa safra a floculação dessas fermentações. Então, assim, o balanço está sendo bastante positivo, e é claro, isso é um processo contínuo, né? Perseguindo temperaturas mais elevadas e tal, e eu acho que é uma forma interessante, como essa quebra de paradigma, né? Que a gente pensava que tinha que ser individualizado, e de repente não. De repente, a gente pode ter uma abrangência maior. Positivo. Eu vou aproveitar a sequência da discussão, e Marcos Lage, acho que já está no ar aí de novo, né? Está aí, Marcos? Marcos, você também trabalha em mais de uma unidade, né? Está aí no Goiás, tem o etanol de milho, e esse trabalho comentado aí pelo Carlos, você conseguiu na SJC trazer essa padronização? Uma usina você tem só etanol, a outra você tem mais açúcar hoje. Como é que você conseguiu trazer isso para o seu ambiente, para a gente poder contribuir e ver se a linha, né, adotada pelo Carlos está sendo mais ou menos parecido com vocês aí? Ok, Luiz Paulo, se você me permite, antes de responder sua pergunta, eu queria fazer um comentário e uma provocação em relação a uma observação do Antônio Carlos sobre o tipo de alimentação em relação à fermentação em geles mais alto, né? Que a gente discutiu bastante sobre o desafio da temperatura. E a gente vendo a nossa experiência pelo milho, realmente um dos caminhos se passaria realmente por alimentação mais lenta, que seria um caminho para a gente conseguir um controle de temperatura mais adequado, né?
Mas aí tem uma quebra de paradigma no nosso setor, né? Porque os nossos projetos eles não estão dimensionados. A gente fala de fermentação de cana para alimentações mais longas, né? Então, essa contribuição que eu queria fazer esse comentário anterior aí do Antônio Carlos. Respondendo a sua pergunta, aqui, diferente aí do Komanovich, como ele falou na ata de escolher uma única levedura, aqui nós optamos em escolher, em personalizar cada unidade a sua. Então, a unidade Rio Dourado esse ano já iniciou com a levedura dela, própria, institucionada, e aqui na São Francisco também partirá com a levedura selecionada dela também. Ela, esse ano não iniciou dessa forma, mas já estamos planejados para a próxima. Mas a nossa decisão foi que realmente cada unidade, se elas conseguimos boas cepas de cada unidade, com boas conversões, boas produção de massa, com resultados bastante satisfatórios. Então, o nosso primeiro caminho será cada uma com a sua levedura personalizada. Essa é a minha contribuição. Obrigado. Ok, gente, nós já estamos aí a 17 horas agora, e 1 minuto, e é 17h30 encerra, né, Vanessa? Eu gostaria, então, para a gente não deixar fora aqui os comentários, né, do nosso público, são vários, eu vou dar uma passada por eles agora e vou, né, deixando aí na liberdade dos debatedores para falar sobre o tema. Eu acho que já foi comentado sobre aqui, o Jaime, na verdade, ele fez um apanhado aqui, perguntou se a gente se lembra, né, do Biostil. Eu me lembro do Biostil, sim, estava começando em usina nessa década de 80, aí. Acho que em 84 eu comecei a trabalhar na usina, então, nessa época se falava muito disso, mas não tenho nenhum detalhe para falar. Se algum colega quiser acrescentar alguma coisa, fica à vontade aí, que eu vou descer aí as perguntas. Alguém quer complementar alguma coisa sobre o Biostil? Alguma experiência do tema? Morreu, né? Eu conheci todas as plantas de Biostil do Brasil. Mas... Tá, então... O Figueiredo lembrou aí. Mas é uma coisa que... Não sei se a recirculação da vinhaça, isso ia acumulando e terminava a pressão osmótica, acabando com a fermentação. Enfim, nem na Europa isso foi... Eu estive na França e eles também abandonaram o Biostil, né? Se o Jaime tiver algum comentário para fazer aí no chat. Enfim, morreu, né? Acho que era mais uma provocação dele, acho que deu saudade nele dos anos 80, né, Jaime? Já está nos ouvindo aí, participando, agradeço a sua provocação. Para lembrar que eu e ele somos velhos. Vamos lá, então, olha, a vinhaça resultante desse processo continua com qualidade adequada para o uso direto como fertilizante? Eu creio que a questão aqui está trazendo neste processo de concentração e elevação do grau alcoólico. Eu entendo que a pergunta é nesse sentido. E a pergunta ela continua sendo adequada para uso direto como fertilizante? Alguém quer contribuir? Posso comentar também, mas deixa para o debatedor aí. Fazer só um comentário dessa questão aí, Luiz Paulo. Em relação ao Biostil, a questão anterior, só uma observação que a gente viu no laboratório aqui, é o seguinte: normalmente se atribui aí que a gente não consegue fazer o reciclo em função do potássio, e a gente fez alguns estudos aqui, a dificuldade que a gente tem por causa do cloreto que tem no na vinhaça, né? A concentração de cloreto é muito alta, não é só sulfato, tá? E não sei, se alguém quiser trabalhar nessa linha aí, o cloreto parece que é o ponto-chave, né? Em relação à pergunta sobre a fermentação com álcool alcoólico e a qualidade da vinhaça, sim, a vinhaça mantém os nutrientes, mas é claro, né, a dose a ser aplicada vai depender de análise química do solo, né, de CTC, e recomendar conforme as instruções normativas da CETESB, tá? Mas os nutrientes, eles permanecem, sim, na vinhaça, tá? Tanto no caso aí da fermentação com álcool alcoólico, quanto na produção de biogás também, os nutrientes permanecem, ou seja, esse efeito de fertilizante, ou usar como uma fertigação, ela pode ser, sim, aproveitada. O ponto-chave é isso aí, você sempre aplicar conforme a recomendação do solo, a análise do solo. Positivo. Na sequência aqui, Antônio, você já comentou sobre o tema, acho que também o Thales fez alguma menção a isso, a questão da alternativa genética, né, e transgênica,
para a cana, o que está sendo feito em termos desses micro-organismos fermentadores? Ou seja, o que está sendo feito para a levedura? É assim que eu entendi a pergunta, né? Então, vocês querem complementar sobre essa pergunta? Uma pergunta do José Roque. Está aí no nosso chat. Só um comentário, desculpa, Thales, acho que seria comentário. Na verdade, assim, né, Luiz Paulo, quando a gente fala em termos de genética, né, o primeiro ser vivo que a gente fez todo o mapeamento genético foi a levedura, tá? Isso foi em 1996, tá? No mês de abril, publicaram isso na Science. Então, assim, a gente tem muito conhecimento para fazer melhoramento genético de levedura, tá? A única coisa que a gente tem dificuldade, assim, pelo menos eu vejo, tá? Não sei o que os colegas acham aí, é você introduzir uma linhagem geneticamente modificada e ela persistir no processo. Então, por isso que a gente entende que para a biologia molecular, para a engenharia genética, ela avançar com eficiência dentro do setor supraenergético, pensando em fermentação alcoólica ou desenvolvimento de outros produtos, a gente vai ter que trabalhar aí com uma redução da carga microbiana nesse moço, ou deixar de trabalhar com reciclo. Mas deixar de trabalhar com reciclo seria uma perda, tá? Porque eu acho que é um grande ganho que a gente tem dentro da indústria, a produção de álcool de cana é o reciclo de células, tá? O processo Merck-Guano. Então, acho que a gente teria que tratar aí melhor aí esse substrato e o moço, preparar ele para a gente usar as linhagens geneticamente modificadas. Mas modificar, eu tenho plena certeza aí que o pessoal da engenharia genética, eu não trabalho com melhoramento genético do micro-organismo, eles têm competência e podem trabalhar em cima disso em pouco tempo e obter esses materiais aí que o mercado tem interesse. Mas para esse material persistir no processo, a gente vai ter que trabalhar no processo antes e produzir os materiais. Positivo. Thales, quer complementar sobre essa questão da modificação genética? Acho que nós conversamos um pouco disso. Não seria bem uma modificação genética, né? Seria a transferência de um gene, né? Eu vejo que aqui tem um professor da Universidade de Ouro Preto que está fazendo esse tipo de proposição. Ele fez alguns comentários, né? Ele se propõe a fazer isso, a cisgenia. Na verdade, pegar o gene de uma levedura que suporta isso e transferir para uma personalizada, penso eu. Aí a personalizada já é por minha conta. Eu acho que é o que deve ser feito. Então, e se isso é possível fazer para ter um alto teor alcoólico, certamente é possível também para ter uma termorresistência e poder trabalhar com 32 graus, com nada a mais do que isso. Mas o que o professor Antônio diz em relação à contaminação, obviamente tem toda a razão de alertar sobre isso. São coisas que precisam ser consideradas. Ok. Tem uma outra questão também legal aqui, que a pergunta vem nesse sentido, né? Com essa elevação do teor alcoólico na fermentação, né? Você tem que fazer modificação genética e adaptar. Acho que é a pergunta anterior já que eu fiz, né? Acho que eu confundi aqui. Essa que eu acabei de fazer, certo? A pessoa está perguntando se é necessária modificação genética. Essa é a resposta que você deu agora aí. Eu confundi aqui, perdão. Aí vem na sequência, na verdade, é a próxima, né, do teor alcoólico, né, com alto grau alcoólico, com mosto de mel esgotado em açúcar branco. O maior desafio são incrustações e equipamentos, né, afetando a troca térmica e aumento agressivo do índice de floculação. É uma pergunta, né? Então, está tocando aqui, pelo menos, em 3 pontos, né? Afeta a troca térmica, aumento agressivo de índice de floculação na fermentação e aumento de incrustação. Alguém viveu essa experiência aí? Nem precisa muito ter o alcoólico, basta ter o Brixi-Alto, que no Nordeste se esgota bastante, com 3 massas, né? Então, usina aqui com 38 de pureza, né? Aqui é o seguinte, quando o cara tem uma pureza de 42, o apelido dele é abelha, ele só faz mel. Então, mas isso é outra coisa. O que está certo é o Centro-Sul, porque é outra época. Essas raízes são da época de IAA, que jogava mel no rio. Não tem nenhum sentido. Não tem nenhum sentido você esgotar mel para jogar caldo para destilaria. Então, isso daí eu sei bem. Mas, é claro, a incrustação é altíssima, porque
Porque, veja, se a gente vai trabalhar com esse teor alcoólico alto, vai ter que ter um BRICS muito elevado. Então, nessas usinas, e aqui eu tenho clientes, exemplo disso, a gente, para ter 7,5, 8, precisa ter 25 BRICS. E isso dá uma incrustação, inclusive, no aparelho de destilação. E se isso normalmente é associado a ácido sulfúrico, aí é uma beleza, né? Porque é sulfato de cálcio na certa. Em algumas usinas eu precisei tirar o ácido para poder... Inclusive, foi bom eu me lembrar isso, porque dá um toque, né? Para quem concentra vinhaça, seria interessante que não utilizasse, como melaço, não utilizasse ácido sulfúrico, procurasse um substituto, porque essa incrustação é principalmente sulfato de cálcio. Se a gente não usa o ácido, a gente está tirando o ânion sulfato, e isso melhora. Eu tenho experiência em destilação nisso daí. Mas, por exemplo, na Europa se faz isso, na França, a depender da matéria-prima, não se utiliza ácido sulfúrico para minimizar essa questão da incrustação. Positivo. Eu vou dar sequência aqui pelo seguinte, tem aqui, aproveitando os comentários do Marcos, né, da SJC, e o comentário também do Carlos, quando fez a provocação, se ele conseguiu personalizar as leveduras para as empresas, para as usinas do grupo, que são 8 indústrias, né, e tem em pelo menos 4 estados, aí, estado de São Paulo, Goiás, tem Mato Grosso do Sul. A questão que está colocada aqui, Carlos, é se a sua personalização são para unidades na mesma região. De fato, não é, né? São regiões diferentes, eu acabei de fazer o comentário. Você quer complementar alguma coisa? Está sem áudio. Sim, aliás, tem algumas perguntas aqui do chat que eu queria também comentar, se for possível, claro. Aí, né? Então, não é na mesma região, mas o que tem de comum, assim, algumas coisas são comuns, realmente, né? Então, 6 dessas unidades são 100% etanol, são destilarias autônomas, o que dá uma certa consistência. E o comportamento da levedura tem confirmado, ela tem se adaptado bem nessa condição. E, surpreendentemente, até numa condição de produção de açúcar também, né? Mas é adicional. O foco do desenvolvimento foram as destilarias autônomas, tá? Independentemente da região, o que, assim, deu certo, funcionou, foi uma aposta que se confirmou, tá? Aí tem algumas provocações aqui também. Também comentar a questão do ácido sulfúrico, é uma preocupação, acho que de todo mundo, nós estamos sempre buscando alternativas para reduzir o consumo de ácido sulfúrico, tanto pela questão de custo, quanto essas outras implicações que tem no processo. É um ponto super, super importante aí, e que acho que a gente está bem empenhado nessa... Já estamos trabalhando num pH bem mais alto nas cubas, justamente tentando reduzir o consumo de ácido sulfúrico. Isso tem que ser feito com muito cuidado, obviamente, tal, mas eu acho que é um ponto super relevante, né? Daí tem algumas provocações aqui do Marcelo, que um abraço aí para o Marcelo, e do próprio Jaime também, né? Então, assim, o comentário eu estou falando de receita de bioeletricidade, né? Nem estou pensando na rentabilidade, se é mais eficiente e tal, tirando a questão do custo, né? Arbitrar o custo entre a eletricidade, o açúcar e o etanol, a receita da bioeletricidade é super importante, né? É muito significativa para o negócio, e é isso que a gente precisa integrar no raciocínio, né? E com relação, eu não sou contra trabalhar com teor alcoólico mais alto, ao contrário, né? É o que a gente procura fazer justamente, até para melhorar o balanço de energia, né?
o meu comentário é mais no sentido de a gente fazer a conta sempre considerando o todo. Nós não podemos fazer essa conta isoladamente por etapa do processo. E a gente precisa fazer essa conta ao longo da safra também. Então, a gente tem uma realidade de ATR no início da safra, a gente tem uma realidade de ATR em julho, agosto, setembro, e tem uma realidade de ATR totalmente diferente também no final da safra, na outra ponta, em novembro, eventualmente em dezembro, né? Então, é essa conta integrada que eu defendo que a gente faça o tempo todo, para tomar a decisão. E também uma colocação do professor Antônio, que eu achei muito interessante, a gente tem que rever o processo todo. Não é, assim, rever uma etapa do processo que a gente vai... tudo está integrado. Então, para você ter, por exemplo, uma boa fermentação, na verdade, o problema, às vezes, tanto de floculação, o que for, às vezes é o tratamento de caldo. Então, o que vai garantir a fermentação é o tratamento de caldo. Então, não adianta a gente falar, não, eu vou otimizar essa etapa do processo, se a gente não tiver a visão do todo e a integração na cadeia toda. Perfeito. Aproveitando a sequência, Marcos Lars, você poderia falar sobre quanto você conseguiu, de fato, de teor alcoólico? Eu acho que não foi respondido anteriormente isso. Sim, Luiz Paulo. Aqui, na unidade de São Francisco, que ela faz açúcar e etanol, e nesse período agora a gente está mais açucareiro, né? Então a gente tem um GL em torno de 10, um GL médio de 10. A gente trabalha com 2 massas, então a nossa pureza do mel final ela sai em torno de 53, 54. Então a gente consegue aí manter esse GL em médio de 10. Ok. Pessoal, eu vou partir para as considerações finais e deixo um espaço para cada um dos debatedores, né, se quiser fazer um comentário geral, fazer um encerramento, né, por partes, depois eu falo aqui. Já são 17h17, eu vou deixar esse espaço agora, né? Pode ser na sequência aí do Antônio, vamos lá, não tem muito... Quer falar você, Antônio? Posso falar, sim. Então, gostaria de agradecer mais uma vez ao DOP pela oportunidade. Eu acho que esse tipo de evento aí a gente tem que fazer com mais frequência. Eu sei que é um trabalho grande para organizar um evento desse, mas, assim, pensando em termos de país, em desenvolvimento, a gente que está aqui do lado da universidade, aqui a gente sempre vê essa necessidade de estar interagindo com o setor produtivo. A gente vê que tem muita tecnologia que às vezes avança um pouco, e eu acho que esse tipo de conversa, vamos chamar assim, essa troca de experiência, que ela é muito nobre, no sentido da gente manter as ideias vivas e poder propor soluções, trabalhar junto, ver onde que estão os gargalos, tá? Eu também cumprimento aí os demais debatedores aí, colocações perfeitas aí do Carlos, do Thales, do Marcos, tá? São pontos que a gente tem que analisar na hora de desenvolver uma tecnologia, tá? E para a universidade é muito bom esse tipo de participação, por quê? Porque a universidade, o nosso propósito é apresentar soluções para o desenvolvimento tecnológico do país. E para fechar aí na parte de fermentação aí, eu acho que a gente tem que pensar em solução integrada, exatamente o que o Carlos falou. Eu acho que a gente tem aí um potencial muito grande de utilizar a engenharia genética, tá? Então, o pessoal da biologia molecular ele avançou muito. Eu acho que na parte de processo também a gente tem uma engenharia robusta no Brasil, a gente tem várias empresas aí, sem citar nomes, muito boas, tá? E eu acho que a gente precisa associar melhor essas tecnologias para refinar as aplicações delas, tá? E, claro, eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa melhorar, essa parte do tratamento do melaço, por exemplo, para fazer a fermentação alcoólica, tá? A gente vê que em muitas unidades o tratamento é quase que só uma diluição do melaço, tá? Eu acho que a gente deveria andar aí mais ou menos como quem produz leveduras, tá? Por exemplo, para panificação, a gente tem um processo de clarificação, com centrifugação, e retirar a borra lá, o que sobra no final, e isso garantiria um melhor desempenho
tanto da levedura na fermentação, quanto diminuiria o problema de incrustação em equipamentos de destilação, tá? E consumo de energia, contaminação e outros aspectos a mais, tá? E eu acho que está todo mundo aí muito bem focado aí no que realmente precisa, tá? Então, muito obrigado mais uma vez aí pela oportunidade. Um abraço a todos. Ok. Otário, você quer ir na sequência? Tá sem áudio, Thales. Levei tão a sério o que Vanessa disse que eu mesmo tirei meu som. Então, agradecer ao DOP, né, parabenizar, agradecer a você, Luiz Paulo Salib, a Vanessa, e a toda a equipe de retaguarda da UDOP, né? Vocês são a parte de frente, mas eu sei que tem muita gente trabalhando para que tenha o sucesso que vocês tenham obtido. Para mim é sempre uma honra, né, participar disso aí, e na companhia do Carlos Eduardo, do professor Ana Paula, Matheus, meu grande colega Marco, né, meu cliente. Enfim, para mim é uma felicidade muito grande. E eu agradeço o convite e a oportunidade de participar disso aí. Ok. O Carlos, você... Oi. Bom, também eu queria aproveitar e agradecer também ao DOP e parabenizar pelo evento, agradecer aos painelistas, eu, o Jaime, o Thales, o professor Antônio, o Marcos Lages e você também, Luiz Paulo. Assim, eu estou indo para 10 safras, né? Tenho aprendido bastante aqui no setor. Eu acho que nunca as leveduras foram tão desafiadas como elas estão sendo agora, né? Então, a gente percebe que a mecanização da cana e tal está trazendo novos desafios e teve uma evolução, que eu percebo, assim, apesar da a gente ter uma ansiedade de querer mais rápido, né? Ter uma evolução maior, mas nesses últimos anos eu tenho percebido assim uma evolução enorme do tratamento dessa questão de leveduras, né? Elas têm evoluído, essa questão da levedura personalizada, mesmo geladinha, as iniciativas de trabalhar com teor alcoólico mais alto, com temperatura mais controlada. Então, tem uma evolução muito grande, é o que eu tenho percebido, e isso num contexto em que as leveduras estão sendo extremamente desafiadas. As fermentações estão sendo extremamente desafiadas pela característica, pela qualidade da cana que é a realidade do setor hoje, né? Então, esse tipo de iniciativa, esse tipo de debate, de painel, eu acho que é extremamente necessário e que ajuda a gente a fazer as boas perguntas, as boas provocações, para poder justamente caminhar, né? Dar o passo seguinte, tá? Então, parabéns aí para vocês, Luiz Paulo, o DOP, pelo painel. Ok, Marcos Lage. Ok, Luiz Paulo, antes de eu fazer meus agradecimentos, considerações, eu gostaria de responder uma pergunta do Abimael, que ele fez aí no chat. Ele perguntou se nós estamos com a levedura da cana junto do milho. Não, estamos com leveduras separadas. Nós testamos, e qual foi o desafio que nós encontramos? É possível, mas perdemos rendimento, principalmente devido à contaminação do fermento da cana levar para o milho. Como a fermentação do milho é longa e a velocidade de desenvolvimento e de proliferação da bactéria é maior do que a levedura, então a gente teve uma dificuldade de manter essa contaminação na fermentação do milho. Então esse é um desafio, porque aí a gente perdeu, consequentemente, perdemos rendimento em relação a esse ponto. Parece respondendo a resposta aí que está no chat, tá bom? Okay. Eu gostaria também de agradecer ao Luiz Paulo pelo convite, agradecer toda a UDOP, as meninas aí do suporte que está aí nos bastidores, né? Agradecer meus companheiros, o Carlos, o Antônio, o Thales, que é meu companheiro aí do webinar, né, Thales? E agradecer a todos que estão aí
nos prestigiando ao vivo, fazendo as perguntas. Acho que foi temas bastante interessantes, né? Bastante provocações, realmente, acho que o setor precisa realmente pensar fora um pouco da caixa, né? Pensar um pouco, repensar e questionar, né, os modelos atuais, pensando na evolução futura, buscando a máxima eficiência, melhores rentabilidades, que eu acho que esse é o principal desafio. Então, esses os pontos que eu queria colocar e agradecer mais uma vez aí o convite e a participação de todos. Muito obrigado. Ok. Olha, pessoal, eu vou fazer meus comentários também, depois passo aí para o encerramento da Vanessa, e até aproveitando aqui no finalzinho também tem uma questão, e seria parte do meu comentário, ela vem em boa hora também, essa questão. Foi comentado, né, durante o nosso bate-papo aqui desde o início, né, e acho que ficou bastante centrado e claro isso, né, não ficamos aí presos só falando da fermentação, e elevação do grau alcoólico, assim por diante, mas, né, teve-se a preocupação também de falar do todo, né, pensar na empresa como uma empresa de energia, né, e então a elevação do teor alcoólico ele tem toda essa característica, né, pensar na energia elétrica, pensar na fermentação, na destilação, redução do volume de vinhaça, e tudo isso está ligado ao tema energia, né, e vem de encontro, inclusive, com a questão agora no final. Então, assim, o esforço da agroindústria, né, desde o agrícola, né, até a nossa indústria, vem nessa linha, porque hoje, o Salib vem provocando muito isso, a gente, eu aí como, né, apoio aí, dou uma canseira enorme para a Vanessa, né, ficar correndo atrás para acertar algumas coisas, né, Vanessa? Agradeço a sua paciência, mas assim, o Salib vem provocando, de fato, o Centro-Sul, principalmente, vou pegar aqui o Centro-Sul, onde eu tenho mais aí o tempo trabalhado, o tempo trabalhado aqui no Centro-Sul. Nós temos hoje, em média, 6.800 litros, né, de etanol por hectare, né, base hidratado, né, o álcool base hidratado. E se fala muito em elevar isso de 10 a 12, né, mil litros para cada hectare, né. Então, são 6.800 hoje de média, precisam levar isso, né, olhando para a agroindústria, para de 10 até 12 mil litros. O que significa isso? Que é a questão que está colocada ali, né? É possível 1 litro de etanol para cada metro quadrado? Isso significa 10 mil litros para cada hectare, né? O que tem que se fazer? É possível, sim, né? Você pensar na lavoura, né? Primeira pergunta é lá na lavoura, né? É possível, sim, já tem usinas fazendo parcialmente, não integralmente. Você pegar determinados fornecedores, aqui tem, outras usinas têm, já produzindo isso. Tanto que a média do Centro-Sul é 6.800. Isso significa 11 toneladas de açúcar por hectare, né? Para dar esses 6.800. Então, na verdade, a média é essa, e tem que levar esse canavial para 15 de TH, tonelada de açúcar por hectare, em base ATR. Aí você converte para RT, faz a conta, você vai chegar aí em 12 mil litros, né, que se for próximo de 16, né, de TH, né, você vai ter os 12 mil litros por hectare. É possível, sim. E bem o comentário que todo mundo fez, o Carlos Comunovito teve esse cuidado, inclusive, de olhar o teor alcoólico pela curva de maturação da cana na safra, né, mas isso olhando para o trabalho agrícola, trazendo isso para a indústria. Mas a indústria também tem outros, né, esforços que podem conduzir a fermentação para um grau alcoólico, como melhorar a concentração do caldo e assim por diante. Mas é possível, sim, e isso certamente vai exigir, e está exigindo muito mais, né, das leveduras, mesmo que você possa fazer mais açúcar, mas vai ter uma parcela para a levedura, para se fazer, né, essa conversão e esse trabalho. E isso cada vez mais está evidente. Então, há um esforço gigantesco, né, para a elevação, né, dessa produção de etanol por hectare. Na minha análise aqui, né, pelo tamanho nosso de empresa, isso seria 13 de TH, é a linha da sobrevivência, né, tem um 13 de TH que vai dar em torno aí de 8 mil litros, né, por hectare aí. Então, assim, a gente tem que sair da linha que está hoje para a linha da sobrevivência para a linha da superação, né? Então, existe essa necessidade. E é possível fazer, e as empresas estão buscando isso. Bom, pois bem, agradecer mais uma vez aí a nossa participação, né, e agradecer os nossos debatedores, né, um grupo bem seleto aqui,
que pôde trazer conhecimento, trazer aqui as suas experiências, né, agradecer o nosso público, né, presente, lançando perguntas, questões, sempre ativo com o nosso público aqui, né. Tem aí, né, umas pessoas sempre acompanhando a gente, né, sempre fazendo perguntas, como o Jaime, o Marcelo Fernandes, entre outros, né. Agradeço bastante aí o prestígio, né, e a todos os demais que estão aí também participando e lançando as suas questões e perguntas. E mais uma vez aí pela UDOP, e deixa a fala para a Vanessa, que está em cima do horário. Muito obrigado. Pontual, hein? 17h30. Bom, eu quero parabenizar rapidamente pelo debate, pela troca de informações, excelente debate de qualidade. Agradecer, mais uma vez, a participação do Luiz Paulo, ele sempre conosco, nos atendendo, nos dando todo o suporte. Ao Antônio também, que já participa e já participou de algumas edições anteriores do seminário, né? O Marcos Lages, o Carlos sempre conosco também, nos atendendo, o Thales também participa e tem participado em quase todas as edições, o Luiz Paulo, que nos dá todo o suporte já de longa data e que também é o coordenador do nosso Comitê de Gestão Industrial. Então, mais uma vez, meu muito obrigada. Quero agradecer também todo o pessoal, né, que participou, que interagiu no chat. A gente chega ao fim do painel, né, dessa terceira edição, né, do seminário. Esse foi o último painel. Acho que a UDOP cumpriu, né, o seu papel de treinar, de capacitar com qualidade. Tá? Então, mais uma vez, meu muito obrigada, e peço que todos continuem conosco no nosso último painel, que vai acontecer às 19 horas, hoje à noite, vai ser na área de saúde, segurança e sustentabilidade, e a gente vai tratar do assunto a atualização da NR1. Então, eu peço que todos participem conosco a partir das 19 horas, tá bom? Mais uma vez, meu muito obrigada, e até mais, pessoal. Até mais, obrigado, tchau. Tchau, tchau. Regulations are getting tighter, and we don't want to get fined, so what do? We need a solution that'll work within our facility's footprint, but can also improve our output or If we efficiency. don't find an alternative potable water source, it's really going to affect our production numbers. How do we approach creating a corporate sustainability plan? Okay, so where should we begin? When your challenges become complex and overwhelming, it can feel like you're falling. At Suez Water Technologies and Solutions, we're your trusted partner, and we're here to help. Every product, every process, every solution we offer is grounded in decades of experience. Our world moves fast, so we're building for the future today and giving you a competitive edge to meet whatever challenges come next. We believe that responsibility means going beyond the bottom line. That's why we're dedicated to helping you reach your goals with sustainable solutions. Because our success is defined by yours. We work closely with you to help protect your assets and improve your productivity. Everything we do is designed to drive results and provide peace of mind. The peace of mind that comes with years of successful outcomes, a broad portfolio, industry-leading water technology and process expertise, and a commitment to sustainability and innovation. It's the peace of mind that comes when you work with a trusted partner.